está na parte de fora do CT Ninho do Urubu. Bom dia para você, Vini. Quais são as novidades? Bom dia, Helena, Lívia, Felipe, PVC, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Fox. A gente está aqui na frente do Ninho do Urubu, CT do Flamengo, treino fechado, por enquanto a imprensa não tem acesso. O técnico Zé Ricardo libera só para a gente acompanhar o finalzinho da atividade, né? Tá fazendo muito mistério, mas a gente imagina que não deve ter novidade no time que começa jogando esse polêmico Fla-Flu de domingo, né? Polêmico nos bastidores, os jogadores trabalham aqui, de certa forma tentam focar, né, no trabalho deles, ficando um pouco alheios às polêmicas, mas já deixaram claro a opinião dos jogadores, são, lógico, a favor de um clássico com duas torcidas. Mas, como eu dizia, o Zé Ricardo faz mistério, não deixa a gente acompanhar, treina, tem a liberdade dele de treinar jogadas ensaiadas, tem toda uma liberdade de fazer, né, montar a tática dele, mas a gente não imagina um Flamengo diferente daquele time que vem jogando desde o início, né, da temporada, aquele time que a gente já projetava como o ideal. Ele não tem nenhum problema de suspensão, ele não tem nenhum problema de lesão, então o Flamengo deve começar jogando, se nada acontecer diferente, com o Muralha, o Pará, a zaga com Hever e Rafael Vaz, o Trauco na lateral esquerda, meio de campo com Rômulo, o Arão, o Mancoejo, o Diego e o Everton e o Paulo Guerreiro no ataque. É esse o time que começou jogando contra o Vasco, é esse time que iniciou a maioria das partidas, a não ser quando o Zé Ricardo optou por poupar alguns jogadores. É uma curiosidade, né? Enquanto está essa indefinição no Fla-Flu, até a venda de ingressos, né? Contrariando até uma determinação do Estatuto do Torcedor, que exige, né, com antecedência de 72 horas, por enquanto os ingressos seriam liberados só para a torcida do Fluminense, ainda não estão sendo comercializados, mas diferente disso, para o jogo da próxima quarta-feira contra o São Lourenço, a estreia do Flamengo na Libertadores, aí já foram vendidos pelas redes sociais, pela internet, 12 mil ingressos, né? A torcida do Flamengo vai lotar o Maracanã, isso daí está definido, o jogo vai ser no Maracanã, a diretoria até corre contra o tempo, com funcionários lá no estádio para deixar o Maracanã apto para essa estreia do Flamengo na Libertadores, mas o curioso é que enquanto para o Fla-Flu a gente não sabe se vai ter torcida única, se não vai ter torcida nenhuma, se terão duas torcidas, para o jogo da outra quarta-feira, estreia do Flamengo na Libertadores contra o São Lourenço, até ontem à noite, né, aquela venda inicial pela internet para sócios torcedores, já 12 mil ingressos vendidos, é muito grande a procura dos torcedores do Flamengo para essa estreia do time na Libertadores contra o São Lourenço. A gente segue aqui na frente do Ninho do Urubu, esperando a assessoria de imprensa vem avisar, a gente corre lá para dentro para tentar pegar o finalzinho do treino, tentar pegar alguma coisa para passar para o torcedor. Toda sexta-feira acontece a entrevista com o técnico Zé Ricardo, imagino que hoje também a gente até dentro do Bom Dia Fox vai trazer essa entrevista coletiva com o técnico do Flamengo. Curiosidades, no Fla-Flu eles não disputam uma final, a última vez que disputaram uma final de campeonato carioca mesmo, não de turno, foi em 95, aquele famoso Fla-Flu do gol de barriga do anos, que não tem uma final de campeonato carioca entre Flamengo e Fluminense. A última vez que disputaram uma final de turno, tem tempo também, foi em 2005, foi uma final da Taça Rio, que o Fluminense venceu por 4-1, já tem mais de 10 anos também, né? E um clássico conhecido pela beleza que fica na arquibancada, pelo colorido na arquibancada com as cores de Flamengo e Fluminense. Esse ano, nessa final, depois de 10 anos de espera, de repente vai ter um Fla-Flu que não vai ter essa combinação bacana. A gente segue na torcida para ver se, né, conseguem caçar essa liminar para terem duas torcidas e ser um belo espetáculo domingo no Engenhão. Vai ter jogo, a gente não sabe se com uma, com duas torcidas ou sem torcida nenhuma, gente. Voltamos ao estúdio. Boa, Flávio Vinick, até respondendo a pergunta aqui de um torcedor que eu não vou achar agora, né, gente? Ao vivo, quando a gente quer achar, a gente não acha nada, mas que perguntou se poderia haver o cancelamento. Não, vai ter Fla-Flu sim. Não tem nem como cancelar, porque os times têm uma agenda completa, né? Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Primeira Liga, nada de ovo. PVC, fala um pouquinho sobre essa polêmica e sobre uma possível decisão sem torcedores, já que o Flamengo e Fluminense estão de braços dados. Bom, segunda-feira a gente vai falar do público escasso que vai ter no Engenhão, né? Pode apostar, como foi na semana passada. Depois fica todo mundo escandalizado que deu 6 mil pessoas no Flamengo e Vasco. Claro que vai dar 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil. A lógica é essa, você não sabe se pode comprar ingresso. Se não pode comprar ingresso. O jogo é domingo, 4 da tarde. Hoje é sexta-feira, são 10 e 1 da manhã. Você vai encher o estádio de que maneira? Evidente que vai ser um fiasco de público. E que é uma pena. O único ponto que tem alguma coisa que você pode pensar do copo meio cheio,
um ponto favorável, é que os dois clubes não estão ali se abraçando na sua vantagem. O Fluminense podia se abraçar na história do sorteio do mando de campo. Ontem até falei uma bobagem, falei que o regulamento não falava em sorteio, fala no artigo 19 a possibilidade de sorteio. E o Fluminense podia se abraçar no sorteio, o mando de campo é meu e é torcida única, então vou com torcida única. Não, o Fluminense entrou junto com o Flamengo com a ação, defendendo a lógica do que eles julgam correto para o campeonato. O mesmo aconteceu do Flamengo e Vasco. Exato. Eurico e o Bandeira. O Flamengo podia ter se abraçado, que é o que tinha a melhor campanha, e dizer, vou jogar com torcida única, como muita gente diz, se fosse o Eurico faria isso. Pronto, o Eurico acha que tem que defender o Vasco, que a gente tem que começar a defender o futebol. E é o que o Flamengo e o Fluminense estão fazendo. Só que precisa ter garantia. E o grande, mais um grande sinal de que a torcida única não é solução é a ameaça que se espalhou ontem pelas redes sociais de que a torcida do Flamengo vai para o estádio mesmo assim. Exato. Ou seja, você vai correr o risco de apagar o incêndio com gasolina mais uma vez. A multidão pretende fazer um corredor para recepcionar o ônibus do Flamengo na chegada para o Engenhão, justamente para poder passar aquela força, né, Helena, já que a torcida não estaria do lado de dentro. Como controlar esse tanto o policiamento, de gente? como medir o policiamento numa atitude como essa que não é mais ficar com medida paliativa e jogando sujeira para debaixo do tapete. Como é o naturalista que dizia? Ou a saúva acaba com o Brasil, ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Ou o futebol acaba com a violência, ou a violência acaba com o futebol. Porque daqui a pouco vai ter assim como tem uma liminar hoje para dizer que não pode ter duas torcidas, daqui a pouco o juiz vai dizer, se tiver uma torcida só e a torcida do Flamengo for para lá e tiver a arruaça do lado de fora do estádio, daqui a pouco vai ter um juiz que vai dizer que não pode ter jogo. Muito bem, você opina, o assunto é polêmico, acho que é a opinião de todo mundo pela hashtag BomDiaFox Sexta, não só de flamenguistas e torcedores do Fluminense, eu acho que esse é um assunto que envolve todo o país, então pode participar pela nossa hashtag, venha fazer parte do BomDiaFox. Agora nós vamos para a Europa, Campeonato Espanhol, seguindo na cola do Barcelona e Real Madrid, o Sevilha recebeu o Atlético Bilbao nesta quinta-feira, em jogo muito quente e de Gustavo Villani. Dá o passe, Sevieto, olha o Mariano lá no alto pedindo, ela chega rolada para cruzar de primeira, passa o Pneuvetti.